Bom dia, estamos aqui mais um dia de live e hoje com uma convidada muito especial, a Tereza La Paz, que é psicoterapeuta, especialista em família, e o tema ele é muito interessante porque eu tenho certeza que você também aí tem essa dificuldade, que é o equilíbrio entre família e carreira. Como é que a gente faz esse equilíbrio? E eu vou chamar já aqui a Tereza. Peraí, deixa eu ver como é que eu te chamo aqui. Pede para participar, Tereza, por favor. Tá entrando, deixa eu ver. Estamos ao vivo aqui também pelo LinkedIn, YouTube. E vamos lá falar. Oi, Tereza. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Darling. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, participar dessa live maravilhosa, que a gente possa contribuir aí com as pessoas. Pessoal, quem estiver aqui ao vivo, bom dia, Vanessa. Fala se você está escutando bem aqui, quem está no YouTube, LinkedIn, Instagram, todo mundo aí escutando bem, pode falar isso pra gente? Está escutando bem? Peraí que eu preciso colocar um fone para que não dê microfonia. Oi, Polly. Bom dia, Robson, bom dia. Tereza, vamos lá. Assunto da semana, né? Assunto do mês, do ano, de todos os dias, o equilíbrio entre vida pessoal e carreira, trabalho. Você sabe que hoje, pela manhã, eu tive um atendimento e nós estávamos falando justamente sobre isso. O quão desafiador é a gente ter esse equilíbrio entre vida e família. E aí, o meu cliente que eu estava atendendo hoje pela manhã, ele estava dizendo, né, que o quanto ele se deixa como pessoa, em primeiro lugar, depois ele deixa a família para atender o trabalho, quanto ele está em função do trabalho. E aí eu queria te escutar um pouco, né, como psicoterapeuta, especialista em família, como é que você tem conduzido isso, até porque essa situação acaba levando as pessoas ao burnout, né, que é o esgotamento profissional. Muitas vezes ela se esgota por estar sobrecarregada e não consegue fazer esse equilíbrio, né? Se é que é possível ter equilíbrio. Como é que você vê tudo isso, Tereza? É assim, a gente sabe que a instituição familiar é muito importante, né, na estrutura psíquica do ser humano, né, das pessoas. E o que acontece hoje com a correria, né, multitarefas, né, multiresponsabilidades, as pessoas estão com dificuldades de organizar isso na vida dela. Não, ela não consegue separar trabalho, né, carreira, família e lazer, um exemplo, porque o burnout ele ocorre por acúmulo de tarefas e a pessoa tem dificuldade de falar não, ela vai só absorvendo, entendeu? E aí a mente entra em pânico, entra em exaustão e muitas pessoas se afastam do trabalho devido a isso. Então, tem que existir um planejamento, né? O que as pessoas têm muita dificuldade de planejar a carreira, família, se dividir, né? Eu costumo trabalhar meus pacientes assim. Quando você sai da empresa, você fecha a porta, você deixa de ser a pessoa ali, o líder, o executivo, mas você se torna a pessoa que volta para casa, lá na sua casa você é pai, você é mãe, você é filho, você aproveitar esse tempo com a família. Mas o que acontece é que o ser humano ele tem muita dificuldade de fazer isso, porque se ficou algo inacabado da tarefa dele, ele leva isso para casa.
E aí ele não curte a família, às vezes ele chega cansado, às vezes irritado, porque o cansaço, o burnout deixa as pessoas desequilibradas emocionalmente e acaba também acarretando no conflito familiar, que geralmente as pessoas que estão em casa cobram a presença dessa pessoa em casa e ela não consegue se dividir, porque o mental dela está ocupado com a tarefa inacabada que ela deixou. Inclusive, esses dias eu tive uma amiga que ela, inclusive é uma amiga de Pilates, e ela comentou assim, nossa, eu estou aqui, mas eu estou muito ansiosa, porque a minha chefe me pediu algo que era ela que tinha que fazer, e ela transferiu para mim, e eu não sei se eu vou dar conta, e eu estou aqui no Pilates e a minha cabeça está lá. Como que eu vou resolver isso para minha chefe amanhã? Aí, o que aconteceu? Ela até conseguiu resolver a tarefa, que a chefe dela pediu, mas o nível de ansiedade dela subiu tanto que ela teve que ir ao psiquiatra, porque ela não conseguia respirar, ela entrou em fobia por causa disso, e o psiquiatra afastou ela por 15 dias por causa do burnout. Aí o que acontece? A pessoa ela passa a viver o problema, né? Aquela tarefa, ela fica preocupada porque ela precisa resolver aquilo e ela não sabe como. Ela resolveu, mas aquele aceleramento ela não conseguiu ter o controle. Tereza, deixa eu te pedir uma coisa. Baixa o volume do seu computador, do computador, Tá. para que não dê microfonia. Tá dando microfonia. Exatamente, né? Você tá comentando isso com a gente, acho que agora ficou bom. Melhorou? Ótimo, melhorou, tá ótimo agora. Porque depois no YouTube, no LinkedIn, pode ficar Uhum. estranho. Beleza. Ótimo que você tá colocando isso, né? Eu aqui como mentora de carreira, eu justamente trabalho com esse planejamento, com colocar limites, né? Com buscar fazer o equilíbrio entre essas várias dimensões. Mas eu também sempre digo que é muito desafiador o lance do equilíbrio, né? Muitas vezes eu coloco para os meus clientes, meus mentorados, que a gente tem que achar o equilíbrio no desequilíbrio. Porque como é que está o ambiente corporativo? Né? É um mundo VUCA, volátil, incerto, né? Insano, todas essas siglas assim de que a gente precisa o quanto antes acabar se adaptando, acabar entendendo que é isso que vai acontecer e a gente precisa fazer o quê? Colocar limites, como você mesmo colocou, e também saber fazer negociações, igual ela falou, ela endereçou, você comentando, né? Esse caso, foi endereçado para ela essa atividade que ela não sabia que dava conta. E aí ninguém negocia, né? Eu vejo que, por exemplo, muito provavelmente a líder dela, a chefe dela, estava ali com isso que também não estava dando conta, endereçou para ela e fica todo mundo nesse endereçamento de coisas e ninguém para fazer uma negociação, para dizer, olha, sim, eu consigo entregar isso, mas talvez daqui 2 dias eu vou parar outra atividade. Eu vejo aqui que principalmente essa parte, né, do planejamento, que as pessoas dizem muito, é também voltada para a falta de negociação. Inclusive, ela me disse que ela teve que, toda a agenda dela, ela teve que desfazer, tudo que ela tinha assumido para aquele outro dia, ela teve que desmarcar tudo para ir em socorro da chefe. Mas isso mexeu muito emocionalmente com ela. Então, o que acontece, né? Não é que você não vai executar a tarefa, mas tem que respirar, sentar com a chefe, peraí, que tempo, que urgente é isso? Qual é o tempo que eu tenho? É urgente mesmo? Não dá para esperar 2 dias? E as pessoas, pelo medo, pelo receio, acabam não se comunicando da forma que deveria, né? Eu costumo dizer assim, então, para ajudar, né, as pessoas que estão passando por isso, então a meditação, o relaxamento, ela se ouvir, por que ela está com medo? Porque nada mais é o medo de você não cumprir a sua tarefa, né? Ela fica insegura, a pessoa se sente insegura, será que eu vou dar conta? E aí ela se sente a responsabilidade acima dela. E aí ela entra em conflito interno.
que é o que acontece. Então, por que que a base familiar é importante? Porque é onde ela vai buscar o apoio, ela tem que ir ali, ela tem que conversar, ela tem que buscar ajuda no seu lar. O seu lar tem que ser o porto seguro para que dê essa estrutura, para que ela se fortaleça e volte para o trabalho inteiro. E muitas vezes o diálogo dentro de casa não existe. Exatamente. Eu falo que é fazer os combinados dentro de casa, né? Que na verdade, muito provavelmente, ela fica estressada porque vai ter que dar conta de todas as coisas ou desmarcar a agenda e às vezes até algum compromisso familiar. Agora, sim, o quanto ela está chegando e está dizendo, olha, houve aqui uma emergência, uma urgência e eu vou ter que fazer esse combinado, né? Se é a esposa, como você colocou, chegar para o marido e dizer assim, se tem filhos, né? Porque os filhos acabam sendo muito prejudicados dentro de toda essa situação, o quanto a gente consegue assim, olha, você pode buscá-los, você pode cuidar, o quanto essa comunicação intencional e assertiva, a gente também acaba não tendo esse entendimento, né, Tereza? E aí Sim. fica apanhando, eu falo que a gente fica apanhando dos pensamentos sozinho, sem pedir ajuda. E quando, por exemplo, vem muitas vezes aqui para a mentoria de carreira, eu falo, nós precisamos ser mais intencionais, mais assertivos nesses combinados, tanto com a família, quanto também com o chefe, a chefe. Aí você estava dizendo, né? Falou assim, olha, aí a pessoa precisa praticar meditação. Eu aqui, vamos ver o que você orienta, né? Eu gosto muito de uma técnica que chama técnica Pomodoro. Essa técnica, ela consiste em você trabalhar focado 25 minutos, descansar 5, 25, 5, 25, 5. Depois de 4 ciclos de 25, 5, você pega 25 minutos e realmente dá uma tirada de foco do trabalho. Porque o que acontece, né? Nós aqui no Brasil, nós somos menos produtivos, né? Somos 4 menos produtivos do que, por exemplo, os americanos. Por quê? Porque eles trabalham focados. E esse foco e essa necessidade de ter esse intervalos é super importante. E o que fazer nesse intervalo? A tal da meditação, né? A tal da respiração. Porque senão Respiração. A a respiração é gente, muito importante. a gente vai para as redes sociais e fica mais ansioso. Como é que você também orienta dessa forma? Como é que você tem falado para as pessoas fazerem esse tipo de, digamos assim, relaxamento Esse entre exercício. jornada, né? É. Então, o que eu oriento que eu ensino muito aqui, as técnicas para os meus pacientes, a técnica de respiração, ela é de suma importância, então a pessoa se concentra nela, até fechar os olhos, inspirar o máximo que ela conseguir pelas narinas, reter esse ar por alguns segundos e soltar lentamente pela boca. Mas o segredo maior está em ela se conectar com ela. Então, ela tentar perceber a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Por quê? Esse tipo de respiração, ele acalma a mente, ele zera, sabe? Aquele turbilhão, aquela mente falante, tagarela, ela acalma, ela zera. Então, o que você faz? A respiração até a sua mente acalmar. Sua mente acalmou, você volta para a atividade. Que é isso? Você vai diminuir a ansiedade, você vai sentir mais seguro, porque você oxigena a sua mente, e com essa oxigenação, a, a criatividade, o desenvolvimento para as suas tarefas a um rendimento maior, e é um tempinho que você se conecta com você, com o seu eu. Então, a respiração, a meditação, faz a gente está tão acelerado dessa forma. Então, se pergunte, por que eu estou me sentindo assim? Por que estou acelerado? Do que eu estou com medo? O que eu estou sentindo? Que emoção é essa que eu não estou conseguindo detectar? Então, você entrar no silêncio, eu ensino muito meus pacientes a entrarem no silêncio, que é uma dificuldade bem, bem grande. Então, você respira e depois você só fica se ouvindo. Então, tenta ouvir a sua respiração normal, tenta ouvir o seu coração sem você colocar a mão, o pulsar da vida que existe em você, porque nesse momento que você entra no silêncio,
você tem muitas respostas. Às vezes, até para um problema que você teria que resolver ali na frente, já vem a lucidez clara depois desse exercício. Então, é fundamental isso, para todos nós que vivemos a vida louca. E sabe uma coisa legal que você está falando, né? Eu aqui, como trabalho com essa parte do corporativo, e corporativo é resultado, é entrega, essa vida, né? De metas, objetivos e tudo isso, tem uma técnica que, inclusive, é do pensamento crítico, que é os 5 porquês. E olha só que interessante, né? Você está dizendo, por que eu estou me sentindo assim? Então, na verdade, eu ensino isso para a pessoa quando ela tem que entregar alguma coisa, que ela está com dificuldade ali em achar de qual caminho ela vai seguir. Eu tenho que fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer dessa forma? Eu tenho que fazer dessa forma porque é uma forma que eu já conheço. Mas por que eu tenho que fazer só da forma que eu conheço, né? Então, conforme for vindo as respostas, perguntar o porquê daquelas respostas. E você vê que é uma técnica que a gente usa para o pensamento crítico, né, para poder ter aí, achar melhores soluções e resoluções, que é uma das principais ferramentas dentro do pensamento crítico, e você traz ela como uma ferramenta para poder colocar, né, como se tranquilizar, entrar em contato interiormente, estar ali em estado de presença, que é outra coisa que eu falo muito. Não dá para resolver, né, chegar em harmonia, Tereza, se não tiver esse estado de presença, né? Então você vê que, na verdade, tudo é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente está sempre buscando de forma externa, a gente começa a apanhar esses pensamentos, se auto-sabota, achando que não vai dar conta. E eu até falo para os meus clientes, né? Como é que você come um boi? Né? E aí, às vezes, a pessoa não sabe. Eu falei assim, em pedaços, em fatias. Então, quando a gente começa a fatiar o problema, o que eu consigo fazer, o que eu tenho que fazer primeiro, passo a passo mesmo, né? Procedimentar aquilo que você vai fazer. E respirando, e colocando, e escrevendo, a gente vai conseguindo ter esse equilíbrio para resolver as soluções, né? Interessante que a gente vai dando outros nomes para as E é interessante também, que nem você ensina muito, né? Aí o planejamento é a pessoa saber a planejar e colocar naquele dia as prioridades, que eu percebo que as pessoas têm dificuldades nisso. Então, você faz uma lista lá, né, que eu oriento meus pacientes. Por exemplo, vamos supor que você tem 10 tarefas no dia. Essas 10 tarefas, você tem que enumerar do que é prioridade e depois em sequência. Mas você colocar aquilo que é possível, que se você faz uma lista enorme e você não cumpre, você vai ficar frustrado no final do dia. Aí você se acha incompetente para toda a lista que você fez. E, na verdade, não, você colocou muito item. Não é que você é incompetente, que você não é capaz, mas é porque você está colocando a lista enorme que é impossível cumprir naquele dia. Então, por isso que é importante você colocar as tarefas do dia que é possível para sua mente e percebendo que você está provando que você é capaz e competente. Agora, quando a gente excede essa lista, a decepção e a frustração ali no final do dia vai ser grande. E não é porque você não foi competente, não foi produtivo, porque você exagerou nos itens. Olha que legal que a Thaís colocou aqui, né? Thaís Massaro. O duro é quando a gente engole o boi inteiro e nem percebe. É exatamente isso. E legal isso que você está falando de prioridade, porque hoje de manhã eu estava atendendo um cliente falando justamente sobre isso. E aí ele falou assim, eu faço as minhas prioridades. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas a palavra prioridade, ela não existe no plural. Ela não é prioridades. Não existe essa palavra no dicionário como plural. O que existe é prioridade, até porque, né, dizem aí que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é multitarefa. Isso não existe. A gente pode até, por vezes, estar fazendo tarefas como, por exemplo, uma caminhada, lavar uma louça, estar escutando alguma coisa, como talvez tenha várias pessoas aqui fazendo alguma coisa e escutando, mas, por exemplo, tarefas que exigem um pouco mais de cognição, de pensamento, você jamais, em hipótese alguma, vai conseguir. Em curto
Então, não existe essa coisa da multitarefa. E quando a gente listra a prioridade, né, que é só uma, na verdade não é prioridades, é as tarefas, né, que você vai fazer naquele dia, precisa, inclusive, né, Tereza, incluir o tempo com a família. Eu sempre digo o seguinte, se você não tem agenda, você vira agenda do outro. Porque o ambiente, como a sua cliente acabou virando a agenda da chefe dela, né, como Então, prioridade que que nem a apareceu Thaís ali. colocou, né, ali, né, que é difícil a gente não ver o limite, e isso é importante, você saber o seu limite, porque o burnout se dá quando eu ultrapasso o meu limite, entendeu? Então, o nosso limite, a gente precisa ficar atento, porque depois é você que vai sofrer as penalidades, porque a mente, ela entra em pane, sim. E muitas vezes 15 dias só afastado não vai ser o suficiente. Tem pessoas até que têm que, às vezes, buscar outros tipos de atividades, porque aquela lá ela não consegue mais reger na vida dela. Então, para que isso não ocorra, entender qual é o meu limite, eu tenho que me entender, e por isso que o autoconhecimento é importante, para você aprender a se valorizar, enxergar seus valores, suas competências, porque o que mais a gente vê são pessoas que internalizam que ela não é capaz, que os outros, ela empodera os outros e inferioriza ela, Se né? compara, né, Tereza? É, e eu trabalho meus pacientes assim, para que eles ganhem autonomia da vida deles, não só da profissão, mas da vida deles, né? Para que eles possam administrar e ter tudo, né? Você pode ser família, você estar na família, curtir seu marido, seus filhos, seus pais, seus parentes, mas também no trabalho você ter prazer de estar lá, né? Você não ser aquela pessoa que só vive trabalho, porque isso traz esgotamento mental e físico também. Pessoal, se vocês quiserem colocar aqui perguntas, dúvidas, estamos também aqui à disposição, quem estiver aqui na live, para a gente responder. E, Tereza, você como terapeuta familiar, quando é que acaba acontecendo essa situação, né? Porque, na verdade, as pessoas procuram quando elas estão ali em colapso com algum problema, ou seja, que muitas vezes o desequilíbrio já se instalou ali, né? Como é que você trata esses casos? Existem casos aí que vai a família, muitas vezes vai o pai, a mãe, filhos. Como é que depois que entrou nesse desequilíbrio? Geralmente, quando as pessoas procuram, é porque há um conflito familiar. Não está tendo mais desentendimentos do que entendimentos. Então, o que eu ouço? A história familiar, todo o contexto, e depois eu vou pontuando os ajustes. Então, muitas tarefas. Então, por exemplo, né, eu atendi uma família aqui, que eles trabalham na empresa todos juntos, os pais e as filhas. Desde crianças, elas acompanham os pais na empresa. O que acontece? O pai, ele é muito bravo, ríspido, ele grita com os funcionários, grita com as filhas, e elas não sabiam lidar com isso. Então veio a família, a mãe, né? Veio o pai primeiro, depois veio a mãe, depois vieram as filhas, e a gente fez o quê? Toda uma estrutura para ali no ambiente de trabalho eles não misturar. Família é uma coisa, trabalho é outra. Tem que diferenciar isso, mesmo o projeto familiar ali dentro da empresa. E também para ver o respeito, né? O ambiente, o respeito, ele precisa existir. Então, não é porque é meu filho, eu vou gritar com ele. Eu estou no ambiente de trabalho, eu preciso Respeito. respeitar, né? Eu preciso sentar com ele. Minha filha, o que está acontecendo? Você está errando muito. O que está acontecendo com você? E isso eu vejo que eles têm muita dificuldade de fazer isso. Então, na psicoterapia familiar, a gente faz esses ajustes e explica o papel de cada um. Papel. O papel de cada um precisa ser respeitado. Tereza, como trazer esse conhecimento do papel, né? Papel de filho, papel de pai, de mãe, e não só, né? Você trouxe aqui um exemplo de uma empresa familiar. Mas o quanto
esse papel, né? Quando você falou assim, imagina que a pessoa está lá no escritório, né? Ou aqui no home office, porque hoje as pessoas trabalham dessa forma híbrida, essa situação, né, do papel. Fechou ali o computador e começar a exercer o papel muitas vezes de mãe, de esposa ou de marido. Fala um pouco mais essas coisas dos papéis, dos vários papéis, né? Eu estudei psicanálise também, a gente falava de persona, né? As várias personas que a gente acaba assumindo aí. Como é que é isso? Coloca aí Então, pra gente. porque vamos colocar, né, os pais que trabalham fora e têm os filhos e ficam home em casa. Então, eles exercem o papel ao mesmo tempo de pais e da execução de sua tarefa ali do trabalho. E o que precisa é diferenciar isso, né? O momento do seu trabalho, então você precisa ter, por isso que você precisa ter um ambiente que precisa ser Legal. respeitado, que aí filho não pode ficar entrando, te abordando todo momento, então por isso que tem que ser tudo conversado, explicado, Combinado. combinado para que isso não ocorra. Por quê? O ambiente de trabalho naquele momento está sendo dentro de casa e precisa ser respeitado os momentos. E muitas vezes as pessoas não conseguem se organizar nessas multitarefas, né? Porque ao mesmo tempo que é pai, tem pai que é mãe também, né? Porque hoje as pessoas, existe muito pai que cria os filhos e a mãe que separam e ali se dividem nas tarefas. Eu costumo falar, ó, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Mas o amor de pai e o amor de mãe existe, porém em casas diferentes. Então você vai respeitar a hora que você está com seu pai, você vai respeitar o ambiente do seu pai, está com a sua mãe, você vai respeitar o ambiente que está com a sua mãe. Porque essa hierarquia é importante. E hoje o que eu tenho percebido assim, os pais têm tido muita dificuldade de lidar com isso. Entendeu? Porque as crianças, né, os jovens estão muito inteligentes, eles são pequenos adultos, eles questionam as coisas, então você tem que ter o poder de convencimento, que não é fácil, né? Mas é aquilo, é sentar e explicar. Porque quando você explica, a criança entende e o adolescente entende também. E essa comunicação precisa ser assertiva e clara. E muitas vezes não existe isso nas famílias. Sabe, isso que você está falando é muito legal, porque eu também sofri isso aqui, né? Com home office, atendendo as pessoas. Ainda a maior parte do meu trabalho é aqui. E eu falo que todos nós, adultos, precisamos, adultos, crianças, o ser humano, ele precisa, nosso cérebro precisa de previsibilidade. Né? Então, contar o que vai acontecer no período da manhã, à noite, né, à tarde, à noite, é muito importante para a gente e também para os pequenos, né, ou os adolescentes, enfim, quem tá para o marido e para a esposa. Aqui, até dando uma sugestão prática para a gente, que inclusive eu ensino para os meus mentorados, meus clientes, eu falo que assim, a gente precisa preparar o dia anterior, o próximo dia no dia anterior. Então, hoje, no final do dia, eu tenho que trazer a previsibilidade tanto para o meu marido quanto para o meu filho do que vai acontecer amanhã. Então, os atendimentos que eu tenho, o que eles, meu marido, as reuniões que ele tem, o meu filho, as lições. Então, a gente já prepara o dia de amanhã no dia de hoje. Então, isso vai trazendo menos ansiedade, vai, né, fazendo a situação de fazer os bifes do boi, né? Falando assim, olha, hoje esse boi que a gente tem que comer aqui nessa semana, a gente só consegue fazer 3, 4 bifes ali, né? Eu brinco. E todo mundo fica na mesma página. A gente tem essa reunião de família aqui, todo final de dia já virou rotina. No começo foi bem desafiador fazer disso uma rotina, né? Até para eu também ter, eu hoje coloco a agenda, tá na mesa ali, tanto é a lista de tarefas e também ele sabendo a hora que pode bater, a hora que não pode, né? O meu filho, ele fez um negócio bem bonitinho, ele gosta de desenhar e ele fez um negócio daqueles de porta, né? Igual tem um hotel, pode incomodar, não pode incomodar, né? Então a gente foi se ajustando assim para chegar nesse equilíbrio. Como você falou, né? Eu sempre falo aqui, um dos meus módulos da minha mentoria é a comunicação intencional e assertiva. Então, assim, qual é a intenção dessa comunicação? Que todo mundo fique na mesma página no próximo dia.
né? E Então, sabe uma coisa, é, Darlene, que tem surgido muito? Muitos filhos se tornando pais dos pais. Então, isso é, nossa, que entendeu? com mais, digamos, maturidade do que o próprio pai, Sim, Tereza, para uhum. lidar com as situações. Que E são interessante papéis que isso. não são deles, entendeu? E isso no futuro vai atrapalhar na vida adulta dele, entendeu? Porque ele está exercendo um papel que não é dele. E, e Então muitas, isso existe muito, e muitas vezes muito, muito. eu vejo, né? Porque a criança, dependendo da idade, né? Hoje a adolescência, pelo menos, vai até os 24 anos, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que têm, né, um adolescente ali de 15, 16 anos, o pai entendendo que ele já tem a maturidade para sequenciar as tarefas, para criar uma rotina, quando na verdade ele não tem, porque ele não tem esse entendimento. Eu tenho uma preocupação Sim. muito grande com meu filho, aqui eu tenho um filho de 10 anos, de trazer já esse encadeamento, ensinar ele não com responsabilidade, mas trazendo essa questão da rotina, para que quando talvez ele tiver 15, 16 anos, ele entenda que tem uma rotina. Então, já está começando aos 10. Mas se isso não foi colocado antes, fica muito desafiador. E a Thaís também colocou aqui, escrevendo mais coisa. Quando a gente se afasta do trabalho, há conflito grande. Exatamente, vamos lá. A gente precisa buscar coisas para esvaziar a cabeça e, inclusive, fazer para retornar. Mas como fazer isso com o conflito de achar que não pode sair de casa, pois a pressão de estar afastado do trabalho não pode ser vista em fazer. E Em mais, lazer, né? em Em lazer, lazer. desculpa, ser vista em lazer. E mais, e mais fácil. Ixi, espera aí que eu preciso do óculos. E mais fácil para os outros entenderem uma doença física. É mais fácil ver alguma coisa que está latente, né? Que está ali visto do que algo que está na nossa mente, né? Como é que a gente faz para se Para afastar administrar disso? isso, né? É, Então, eu sempre explico que a depressão é uma delas. É só a pessoa que sente. Os outros não conseguem enxergar, entendeu? E se a pessoa nunca teve depressão, ela não consegue entender a pessoa que está com depressão. E a síndrome de burnout é a mesma coisa, porque está no mental, na exaustão, né? E para a mente humana, a exaustão é muito perigosa, porque ela pode virar uma chave e depois não voltar. Então, a gente tem que, a nossa mente é preciosa, a gente tem que cuidar dela. Então, o que que acontece, né? Foi a Thaís. Olha, é assim, aí há um julgamento, né? Porque a gente não precisa ficar preocupado em culpar, se preocupar que o outro veja o que você sente. Você que tem que ter certeza que está sentindo. E o lazer, sim, nesse momento é importante. Você até ir no cinema e andar no parque. Você precisa sair de casa, porque não adianta você saiu do trabalho, está esgotada mentalmente, fica fechada em casa, porque ninguém está entendendo o seu problema. Mas você precisa, sim, sair de casa. E não se preocupar com o julgamento dos outros. Por quê? Porque o maior julgamento é o nosso. A gente acha que os outros estão nos julgando. E, na verdade, não. As pessoas até entendem que um afastamento por congestionamento mental, a pessoa precisa arejar a mente. Ela precisa fazer coisas diferentes. Ela precisa sair da rotina dela. Então, ela tem que fazer uma caminhada ao ar livre, ela tem que olhar para o pôr do sol, ela tem que ouvir uma música que ela gosta, ela precisa poder dançar, se for possível. Por quê? Porque ela tem que mudar totalmente a rotina dela e trazer a harmonia para a mente dela. Agora, se ela sai, não vai no trabalho, mas fica em casa, todo mundo cobrando ela, a cobrança continua, e principalmente a nossa, ela não vai resolver o problema durante o e, afastamento. Então, o lazer é importante, sim. E, Tereza, aí também vai essa situação dessa comunicação intencional e assertiva, né? Sim. Que é assim, gente,
eu termino aqui, por exemplo, eu não tenho feito alguns dias, mas eu faço hidroginástica de segunda e quarta. Então, esse é o meu momento de me movimentar, de gerar os hormônios de bem-estar, que a gente sabe o quanto o exercício físico é importante, principalmente para quem está com os neurotransmissores aí em baixa, né, principalmente da motivação, a pessoa está em depressão, o quanto é importante ter esse movimento e o quanto, assim, eu falo que sempre essa comunicação intencional e assertiva de fazer combinados. Então, se você, o problema é que a gente fica apanhando dos pensamentos. Se você combina, né, o combinado não é caro, a pessoa vai entender que você tem aquele momento e às vezes é 1 hora, 1 hora e meia para isso, né? Eu coloco isso como lazer. E só que a gente não se permite a se dar essa alternativa. Eu falo sempre que é a gente, muitas vezes, que não está sabendo fazer essa comunicação, né, Tereza? Sim, e também buscar o apoio familiar, expor para fora aquilo que você está sentindo. Porque se você não fala, as pessoas à sua volta não Não sabem. tem como adivinhar. Sim, não tem. Então é importante essa comunicação, você não ter vergonha de colocar suas emoções para fora, seus sentimentos para fora, seus medos, né? Porque isso faz parte de medos, traz insegurança, medo de perder emprego, medo de não dar conta. Então tem vários medos internos ali dentro. Então, buscar o apoio da família é importante e também até marcar um café com as amigas, sabe? Jogar conversa fora, gente. Olha, está acontecendo, você compartilhar com as outras pessoas. E se tudo isso você fizer não melhorou, aí tem que buscar a ajuda de um profissional para te ajudar a organizar a sua mente e a sua vida. Porque muitas vezes a gente não consegue sozinhos. Então, buscar um apoio uma psicoterapia, aí vai ajudar bastante. Mas a gente vive hoje, eu vejo, eu tenho 20 anos, né, na área clínica, há 10 anos era muito mais preconceituoso do que hoje, buscar uma ajuda. Hoje as pessoas estão com as mentes mais abertas, mas ainda existe o preconceito. Ah, você está doente mental, você está ficando louco. E psicólogo não é para cuidar de louco, é para você não ficar louco, né? Para a gente não ir à loucura, a gente se organizar e ser feliz e ter a paz interior que todo mundo busca. E na psicoterapia você conquista isso, essa paz, essa autonomia de vida, você fica seguro de si e você começa a compartilhar suas emoções, não ficar reprimindo, porque certos comportamentos hoje nossos, seres humanos, foram emoções reprimidas lá na infância, na adolescência, que a gente não podia expressar as nossas emoções. Aí a gente fica carregando isso até hoje, Eu falo, reprimindo elas. eu falo sempre isso. Você sabe, você falou, né, que você fez, tá completando 20 anos de clínica, e eu fiz por mais de 20 anos terapia. E eu não tenho a menor dúvida que eu só consegui cargos, né, de liderança, conseguir lidar melhor com toda essa pressão. Naquela época não existia, né, mentoria de carreira, esses direcionamentos mais voltados para a carreira. Mas eu só consegui porque eu fazia terapia, né? Inclusive, eu sempre falo, quando a pessoa consegue alinhar a mentoria de carreira com a psicoterapia, ela voa. Por quê? Porque a gente traça essas metas, faz esses entendimentos de como agir e ela tem essa possibilidade de vir, de estar, né, numa psicoterapia e ela falar do que ela está sentindo, né? Porque a gente não pode reprimir, como você colocou, né? Eu sempre falo que a gente precisa Acolher. acolher, entender, porque tudo que a gente reprime chega uma hora que explode. Por isso que tá, né, todo mundo explodindo, somos um dos países mais ansiosos do mundo, porque a gente fica o tempo inteiro nessa situação de não estar, né, fatiando as coisas, de não saber e não procurar ajuda. Então, esse equilíbrio vem, né, Tereza, Sim. dessas colocações de saber pedir ajuda, saber fazer combinados, ter uma comunicação intencional e assertiva, trazer previsibilidade para o seu próximo dia, porque o cérebro precisa disso.
que mais que você acrescentaria, Tereza? Não, e também viveu agora, né? Porque nós Estado de brasileiros somos presença. imediatistas, por isso que nós somos o povo mais ansioso do planeta. E o que mais é ingerimos tarja preta, né? Remédio controlado para a mente, porque o brasileiro ele tem na mente que o remédio psiquiátrico ele vai ser que nem o Doril, ele vai tomar e mágica, dor de cabeça sumiu. E isso não é verdade, o remédio é só um paliativo, né? Porque é o autoconhecimento que vai fazer você se libertar, entendeu? Então, o remédio tem momentos que ele é necessário. Sim, eu até encaminho alguns pacientes para o psiquiatra quando é necessário. Do contrário, é a construção ali na psicoterapia que você vai entendendo, ganhando autonomia, segurança em si e aprendendo a viver o agora. Porque a ansiedade é você viver no futuro. E a angústia é você viver do passado, entendeu? E só o agora nos pertence, né? Nós somos bem prepotentes que a gente tem certeza que vai acordar amanhã, não é assim? Né? Mas, e a gente vive sempre lá na frente. Então, a gente tem, sim, planejar o nosso futuro, mas a gente não pode esquecer que o futuro é construído no agora, é no hoje. Exatamente. Tereza, quero já caminhar aqui para o final, Que te pena que acabou. agradecer por esse papo, por essas colocações, agradecer a Thaís aqui também pelas colocações, pelas perguntas. E se, né, eu aqui, se fosse falar assim, gente, o que precisa fazer a partir de hoje, né? Porque eu, como mentora de carreira, sempre falo que a gente precisa ter ação, porque são as ações que fazem com que a gente mude, né? Consiga atingir os resultados. Eu daria de sugestão para as pessoas, né? Perceber que técnica é boa para ela. Eu sempre recomendo essa técnica das pausas, né? Durante o trabalho, focada e pausa com a técnica Pomodoro, encontrar o tempo para ela ali que é bom para ela. Às vezes a técnica ela fala, sugere 25 minutos, mas às vezes você pode fazer de 1 hora, mas ter essa intencionalidade desse estado de presença do foco, tanto o foco daquilo que você está fazendo, quanto do foco da respiração. E quando vir, né, algo de emergência, que vai vir, né, a única certeza é que vai vir, realmente assim, ó, parar e falar assim, na próxima hora eu vou fatiar como é que se diz? Esse boi em fatias, e o que eu vou fazer nos próximos 30 minutos, nos outros 30 minutos, e assim sucessivamente. Ou seja, realmente ter a intencionalidade de cada tempo aí para cumprir aquilo que precisa ser cumprido, né? E também saber negociar o que não der para cumprir. O que você daria mais de sugestão aí para a pessoa buscar esse equilíbrio, principalmente com a área da família? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, pela participação. Foi muito bom, gostei muito. Espero que as pessoas tenham gostado do nosso bate-papo, né? E o que eu peço para as pessoas assim, elas serem elas não precisarem ficar inventando ser outras, né? A gente ser a gente de verdade, a gente estar presente dentro da nossa família, a gente acolher, né? Nos acolher e acolher aqueles que estão à nossa volta, mas também se permitir ser acolhida, porque a maior dificuldade do ser humano, principalmente nesses 20 anos aqui de área clínica, as pessoas gostam muito de se doar, mas no momento de receber elas não se acham merecedoras. Elas se acham que elas estão atribuindo preocupação para a família. Algo estão fazendo por mim. Não, ela adora se doar, mas a gente tem momento de se doar, sim, mas também temos momentos de receber, e as pessoas se permitirem isso. Lindo se permitir receber, né? Porque essa crença do não merecimento, dessa autocobrança tá forte demais, né, Tereza? E para concluir, né, na sua área da carreira, a pessoa ela tem que ter a noção, o momento que ela está construindo a carreira e a hora que ela está usufruindo dela. E as pessoas têm essa dificuldade, ela está na construção e ela já quer
ter o reconhecimento, ter tudo ali. Então, nós vivemos de fases. Então você tem que ter certeza, ó, que momento eu estou. Então, um momento de construção, depois de estabilidade, de reconhecimento ali na frente. E as pessoas têm muita dificuldade disso. Então, o que eu queria deixar as pessoas refletirem, olharem para elas e ver o momento dela, em que fase ela se encontra da vida dela. E aceitar a fase que ela está. Que aí fica fácil e simples. Aceitar para doer menos, né, Para doer Tereza? menos. Tereza, obrigada. Obrigada por quem aqui participou também. Bom almoço, bom dia, bom Obrigada, resto de igualmente. semana. E Obrigada, em breve pretendo Lívia. fazer mais aí. Até. Né? Sei que a sua experiência é muito vasta no ser humano, né? Você tem a Academia da Psique, psicóloga também. Obrigada, Vanessa. E vamos fazer um ambiente familiar e corporativo mais equilibrado com todas essas sugestões que a gente falou aqui, né, Tereza? Um beijo Um grande no beijo. coração de todos. Até mais.